Agora a gente conversa com o urbanista e também editor da plataforma Caos Planejado, Antony Ling. Antony, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Antony, vamos lá para o nosso bate-papo aqui. Antes da nossa entrevista, eu já tinha comentado contigo, né? O Antony vem de uma família tradicional aqui, inclusive na área da arquitetura. Qual é o desafio, Antony, que tu percebe acompanhando a arquitetura e urbanismo, principalmente, que é o teu foco, durante tanto tempo? O que se apresenta hoje, Antony, como grande desafio nas cidades? Olha, o nosso foco no Caos Planejado é justamente a divulgação de conteúdo de referência, conteúdo com embasamento técnico, né? Sobre urbanismo em cidades, para poder qualificar o debate sobre os problemas da cidade. Né? Então, hoje a gente tem, infelizmente, né, tanto uma cobertura jornalística ainda que deixa muito a desejar em relação às discussões sobre a cidade, seja como falta de relevância na pauta dos jornais, como muitas vezes um despreparo, né? Assim, os jornalistas se aprofundam muito mais em outros temas, né? De discussão do que temas relacionados à cidade. E, no outro lado, né, uma produção acadêmica que muitas vezes é insulada da sociedade, né? Que produz artigos, produz papers, mas que as pessoas não têm acesso, nunca vão ficar sabendo que eles existem, né? Então, o nosso trabalho no Caos Planejado é, de alguma forma, trazer esse conhecimento acadêmico para o público em geral, para poder qualificar o debate sobre a cidade, para que as pessoas possam, elas próprias, né, participarem de uma forma mais efetiva e terem opiniões mais embasadas na hora de participarem nas discussões sobre a cidade. Ter essas informações e exercer os seus direitos e ter o conhecimento de todas essas demandas, desafios e também das soluções propostas é uma questão de cidadania, Antony? Sem dúvida, sem dúvida. Né? E eu acho que é muito comum a gente vou usar uma palavra forte, mas se distrair, né, com temas de política federal ou às vezes até internacional, né? Onde a gente tem pouca ingerência, né? Ou pouca capacidade de transformação, enquanto os assuntos locais são ignorados, né? Assim, pouca participação, né? E a gente sabe que hoje no Brasil, né, as pessoas moram em cidades, a gente tem quase 90% da população morando em cidades, então a vida no Brasil ocorre nas cidades. E, enfim, muitas vezes o cidadão não sabe, sei lá, qual que é o papel de um vereador, né? Qual que é a interferência de um plano diretor, por exemplo, na sua vida, ou às vezes até no seu patrimônio imobiliário, né? Que porventura possa ter adquirido ou acumulado ao longo da sua vida. Então são questões, eu acho que de grande impacto na vida das pessoas, né? O trânsito que a gente enfrenta todo dia, né? O colapso dos ônibus nas cidades brasileiras, né? Isso tudo passa por urbanismo, né? E a gente tenta jogar luz nesses temas e trazer esse exercício da cidadania para um número maior de pessoas. Pois é, e se eu te perguntar de que forma o Caos Planejado tem agido para trazer essa informação e tirar a população, o cidadão, desse estado de inércia? Nosso trabalho é basicamente produção de conteúdo, né? Então o nosso veículo principal, digamos assim, é o nosso site, caosplanejado.com. A gente tem alguns tipos diferentes de conteúdo, por exemplo, artigos próprios, né, que são editados pela nossa equipe, mas normalmente enviados por colaboradores voluntários, que estão alinhados com a nossa linha editorial. Tem artigos que são relevantes de outros veículos, mas que normalmente são veículos também de menor relevância, né, ou que não estão necessariamente atingindo o público que se interessa por cidades, que a gente faz um esforço de republicar a nossa página. E também traduções, né? Tem artigos que tratam de temas de urbanismo
de outros países, de outras cidades, que às vezes são referências interessantes, né, de casos que podem ser usados como inspiração no Brasil, que a gente traduz, né, para publicação no site. E também a gente tem hoje um grupo de mais de 10 pessoas que são colunistas, né? Então, pessoas que escrevem com regularidade, 2 vezes por semana, 2 vezes por mês, textos mais curtos, né, de opinião, para quem gosta do assunto cidades ter um sabor, digamos assim, de o que é a discussão urbanística, né? Quais são os principais temas que estão na cabeça das pessoas que estão transformando as cidades de hoje. Né? E depois, além do site, a gente tem um podcast. Hoje já tem mais de 80 episódios, que a gente sempre traz um entrevistado, um ou mais entrevistados para falar sobre um assunto específico, né? Então, desde urbanização de favelas, a transporte público, a alguma gestão municipal que tem se destacado na transformação da sua cidade, né? Então, a gente já trouxe prefeitos, secretários, vereadores, né? Urbanistas, economistas, enfim, uma série de especialistas diferentes. E uma presença, né, acho que inevitável, de toda a plataforma de conteúdo nas redes sociais, né? Onde, às vezes, a gente produz conteúdos, digamos assim, de consumo mais rápido, né? Topo de funil, né, na linguagem das mídias sociais, justamente para, às vezes, tentar instigar o interesse de algumas pessoas que talvez não sabiam que gostavam tanto do assunto sobre cidades, né? Isso eu percebo muito, Anthony, que as pessoas, elas vivenciam o problema, elas vivenciam a cidade, mas não se dão conta de que isso é urbanismo e que isso pertence a elas. Essa questão do pertencimento também é importante dentro desse processo? Não, com certeza, né? A gente, né, pegando o exemplo que eu mencionei antes, um plano diretor, por exemplo, é proposto por um executivo municipal e votado pela Câmara de Vereadores. E muitas pessoas que votam em vereadores não sabem o que um vereador faz, né? Qual que é o papel de um vereador. E um vereador tem um papel importantíssimo em tudo que está acontecendo na cidade, né, em nível municipal. Então, assim, se a gente não gosta de como funciona a coleta de lixo, o sistema de transporte, a qualidade das calçadas, né, os prédios que estão sendo construídos na cidade, ou que não estão sendo construídos na cidade, a qualidade dos parques, né, tudo relacionado ao espaço físico e de deslocamento, né, e de preços na cidade, passam pelo urbanismo, né, e passam pelo planejamento urbano, e as pessoas, no mínimo, quando votam para prefeito, para vereador, estão exercendo a sua cidadania, né, porque essas pessoas, esses candidatos, têm a sua visão, né, têm a sua visão em relação a esses problemas, né. E não só isso, evidentemente, o cidadão pode participar de inúmeras outras formas, né, as associações, né, as cívicas organizadas, né, ou o que a gente chama de urbanismo tático, muitas vezes, né, pessoas que, às vezes, decidem interferir diretamente no espaço público para chamar a atenção de alguma coisa, né. Eu lembro alguns anos atrás, por exemplo, que um grupo de jovens aqui em Porto Alegre fez uns vídeos como se estivessem jogando golfe no buraco das calçadas e das ruas da cidade, né? Sim. Então, assim, puxa, isso é uma mensagem simples, mas que, né, tem muito impacto, né? Tem um impacto na narrativa, né, de o que poderia ser feito, né? Esse mesmo grupo, inclusive, também fez um trabalho de sinalização colaborativa das paradas de ônibus. Agora a gente está vendo aqui em Porto Alegre as paradas de ônibus novos e tudo mais, mas historicamente a gente sempre viu aquele pirulito com o desenho de um ônibus. Sim. Assim, bom, quem não conhece o sistema não tem como saber para onde dá para ir, para que ônibus para ali. E o pessoal colocou adesivos nas paradas para as pessoas preencherem. Bom, que ônibus passa aqui, né? Isso, cidadãos normais, digamos assim, né? Mas sempre nesses dois exemplos sempre tem um toque de uma fina ironia e de um bom humor até. Né? Exato. Até porque, pegando esses casos, né, eu acho que eles foram muito inteligentes nisso, teve toda uma repercussão na mídia. Né? Aí a IPTC veio, disse que não podia, porque estava colando adesivo em patrimônio público. E aí, sabe, só o fato de
gerar o debate, né, já gera impacto na conscientização das pessoas, né, na pressão ao poder público para tomar uma ação, né, para sinalizar as paradas, nesse caso, por exemplo, entre muitas outras coisas, né? O humor tem esse poder, né, de envergonhar o outro e fazer com que tome uma atitude. Nós estamos indo para o final do segundo dia desse primeiro encontro das Cidades Responsivas, que é uma promoção, que é um evento do Instituto Cidades Responsivas, que por sua vez é um braço, né, do grupo OSPA. Qual é a relação do Caos Planejado com o Instituto e com o grupo OSPA na alimentação de novos conhecimentos, novas demandas, novos debates? Não, o Instituto Cidades Responsivas e o grupo OSPA são parceiros próximos nossos há um bom tempo já, né? Assim, total transparência, né? Eles são apoiadores institucionais do Caos Planejado, né? Vocês, assim, quem ouve o podcast do Caos Planejado vai ouvir o anúncio do grupo OSPA, né? E das iniciativas ligadas ao grupo OSPA, e a gente sempre busca colaborar tanto em troca de referências, de conteúdos, né? A gente se encontra em eventos, a gente co-organiza eventos, né? A gente organizou em conjunto o lançamento do livro Ordem Sem Design, do urbanista Lambertot, que foi um dos painelistas aqui do evento, né? Então, eles estiveram comigo em São Paulo, aqui em Porto Alegre, né? Participando de toda a agenda de lançamento desse livro. E a gente vê que, enfim, são iniciativas complementares, né? O Instituto foca um pouco mais na produção acadêmica, né? Na pesquisa, na educação, digamos assim, formal, né? Com os cursos como o MBA, como os cursos de extensão. E a gente foca na comunicação, na produção de conteúdo para um público mais amplo, né, mais aberto. Então, tem sido uma parceria muito, muito boa, assim, acho que para nós dois. Muito bem. Esse foi o nosso Anthony Ling, ele que é urbanista e também editor da plataforma Caos Planejado. Para você que está nos acompanhando agora, né, que está ouvindo aqui esse podcast, pode acessar também caosplanejado.com. Acessa lá, vários assuntos interessantes, vários debates, para quem sempre quer ficar informado e também ter a sua própria opinião, né? Que eu acho que esse é o mais importante, né, Anthony? É tu fornecer o material para que a pessoa leia, se abasteça e a partir daí tenha as suas próprias considerações. Perfeito, isso mesmo. Obrigado. Muito bem. A gente vai encerrando aqui essa rodada de entrevistas no primeiro encontro Cidades Responsivas.